Bem-vindos ao nosso programa especial de contação de histórias, onde viajamos além das ruas sombrias das telas de cinema para explorar as vidas reais das estrelas que definiram uma geração. Em 1993, o filme Menace II Society estreou e imediatamente causou uma mudança sísmica no cinema. Com sua narrativa crua e implacável sobre a vida, a violência e a sobrevivência no sul de Los Angeles. A obra não só foi um sucesso comercial e de crítica, como também se tornou um marco cultural inesquecível. Ofereceu uma janela para um mundo frequentemente ignorado, pintando um retrato de tragédia e fraternidade que permanece na memória de milhões. Mas por trás desses personagens icônicos, os malandros, as vítimas e os sobreviventes, havia atores com destinos completamente diferentes. Mais de 30 anos se passaram desde que o filme chocou o público. O tempo deixou marcas muito distintas em suas vidas. Alguns ascenderam ao ápice de Hollywood. Outros travaram batalhas silenciosas contra problemas de saúde mental e vícios. E outros ainda viram suas trajetórias serem interrompidas por tragédias devastadoras. Vamos agora relembrar as jornadas tumultuosas, inspiradoras e, por vezes, comoventes do elenco que se tornou a alma de Menace II Society. Tyrone Turner como Kane Lawson. Começamos pelo coração da história, Tyrone Turner. Nascido em 13 de julho de 1971, em Los Angeles. Ele tinha apenas 22 anos quando estrelou como Kane Lawson. Ele interpretou um jovem dividido entre a violência das ruas e a esperança desesperada de sobreviver. Seu papel carregou todo o peso emocional do filme, transformando Kane em uma das figuras trágicas mais icônicas do cinema dos anos 1990. Seus olhos atormentados e a participação relutante no caos ao seu redor o tornaram o rosto de uma geração perdida. No entanto, a oportunidade que deveria garantir seu futuro gradualmente se transformou em um fardo. O enorme sucesso do filme criou expectativas impossíveis de atender. Enquanto esperava pelo próximo grande papel que se comparasse ao de Kane, sua vida pessoal começou a desmoronar. O casamento de Turner se desfez ao longo dos anos, e a subsequente e amarga batalha pela guarda do filho o deixou mentalmente exausto e financeiramente instável. A dor de sua vida pessoal se infiltrou em seu trabalho e, à medida que Hollywood mudava seu foco para novos rostos, ele sentiu a indústria cinematográfica escapar de suas mãos. Mesmo conseguindo papéis no filme Belly de 1998 e, posteriormente, em Meet the Blacks, a pressão de reconstruir tanto sua carreira quanto sua família desestruturada pesava muito sobre ele. À medida que a frustração aumentava, a saúde mental de Turner começou a se deteriorar. A profunda decepção de ser negligenciado pela indústria que ele ajudou a definir, combinada com o trauma do fim de seu casamento, o mergulhou em uma grave crise de ansiedade e depressão. Mas Tyrone Turner encontrou uma maneira de revidar, não com armas, mas com uma caneta. A psicoterapia o ajudou a se reerguer, e ele descobriu um novo talento escrevendo roteiros de comédia para Jamie Foxx e Affion Crockett. Isso discretamente abriu caminho para seu retorno à indústria do entretenimento. Em seus próprios termos, hoje, aos 53 anos, Tyrone Turner continua atuando, escrevendo e se apresentando em produções teatrais como Jason's Lyric e Live, enquanto cria seus gêmeos. Seu patrimônio líquido, estimado em $2 milhões, reflete uma carreira construída não sobre fama duradoura e ostentosa, mas sobre perseverança, resiliência e a determinação de se manter à tona em uma indústria que um dia o abandonou. Samuel L. Jackson como Tat Lawson. Em seguida, analisamos a presença explosiva de Samuel L. Jackson, nascido em 21 de dezembro de 1948, em Washington, D.C. Jackson tinha 44 anos quando estrelou como Tat Lawson. Ele interpretou o pai impulsivo cujos atos imprudentes de violência no flashback inicial do filme lançaram uma longa e sombria sombra emocional sobre toda a história. Sua presença se tornou a faísca que atraiu Kane para um mundo do qual ele não conseguia escapar. Mas, embora ele retratasse o caos na tela, a turbulência em sua vida privada era muito mais profunda. O casamento de Jackson com LaTanya Richardson, outrora forte e cheio de esperança, começou a desmoronar sob o peso esmagador de seu vício. Longas noites passadas sob o domínio da cocaína e da heroína, promessas não cumpridas e um crescente distanciamento emocional levaram o relacionamento a um estado de conflito constante. Todas as discussões em casa o seguiam até o set de filmagem.
Mesmo quando Pulp Fiction catapultou sua carreira a alturas estratosféricas, as pressões do sucesso e seus demônios pessoais o deixaram dolorosamente frio e distante daqueles que amava. Tentando salvar seu casamento, Jackson percebeu que primeiro precisava lutar por sua própria vida. O processo de recuperação o obrigou a confrontar a dor que infligiu à sua família. Reconstruir a confiança em Latanya exigiu paciência e uma honestidade dolorosa. Além disso, seu corpo começou a mostrar o preço que ele havia pago por aqueles anos de abuso. Problemas cardíacos o levaram a implantar um marca-passo, um lembrete constante de sua mortalidade. O casamento permaneceu firme, mas apenas porque ambos decidiram ficar juntos quando teria sido mais fácil partir. Hoje, Samuel L. Jackson tem 76 anos. Continua trabalhando. Continua ativo e atuando com a energia de um homem com metade da sua idade. Ele continua trabalhando e apoiando instituições de caridade ao lado de Latanya, provando que superar adversidades é o seu verdadeiro legado. Seu patrimônio líquido estimado em dólares americanos. 250 milhões reforça, ainda mais o quanto ele progrediu desde os dias em que o vício ameaçava destruir tudo. Lawrence Tate como O-Dog. Lawrence Tate nasceu em 8 de setembro de 1975, em Chicago, Illinois. Aos 20 anos, interpretou O-Dog, entregando uma atuação tão envolvente e aterrorizante que seu personagem se tornou o símbolo máximo da juventude rebelde e da violência gratuita no cinema. Sua performance trouxe uma intensidade crua e descontrolada a cada cena, estabelecendo-o instantaneamente como um dos jovens atores mais promissores de sua geração. No entanto, libertar-se daquela imagem icônica de gangster provou ser mais difícil do que ele esperava. A transição de Tate para papéis principais em dramas românticos trouxe uma enorme pressão. Ele queria mostrar sua versatilidade, mas quando alguns de seus projetos subsequentes não alcançaram o sucesso de bilheteria esperado, o fardo financeiro silenciosamente começou a afetá-lo. Mesmo com a estabilidade de seu casamento com Thomasina Parrott, a perda de entes queridos e suas próprias experiências com discriminação racial em Hollywood deixaram profundas cicatrizes emocionais. Cada revés testou sua resiliência mental, enquanto ele assumia projetos culturalmente significativos como Love Jones e, mais tarde, a série de sucesso Power. Apesar das dificuldades e do desejo da indústria de o enquadrar, Tate continuou a seguir em frente, lidando com dores pessoais e os desafios de um negócio instável. A frustração com os estereótipos continuou a assombrá-lo, e conciliar as crescentes expectativas com a responsabilidade da paternidade o forçou a longos períodos de introspecção. Mesmo assim, ele perseverou, transformando sua dor em motivação, assumindo funções de produtor e usando sua influência para conscientizar sobre a anemia falciforme, uma causa muito importante para ele. Hoje, aos 50 anos, Lawrence Tate ainda aparece regularmente em filmes e na televisão, desafiando a idade e as expectativas enquanto cria 4 filhos com Thomasina. Seu patrimônio líquido estimado em 4,5 milhões de dólares reflete décadas de dedicação, disciplina e determinação para conquistar seu espaço em Hollywood, provando que ele é muito mais do que o personagem O-Dog que lançou sua carreira. Arnold Johnson como avô. Arnold Johnson nasceu em 15 de novembro de 1921, na cidade de Nova York. Aos 71 anos, interpretou o vovô Thomas, trazendo uma força moral serena à história como o avô desesperado que tenta salvar Kane de uma vida de violência. Sua atuação teve uma profundidade moldada por uma vida dura e real. A luta começou em sua própria casa. O casamento de Johnson havia desmoronado anos antes, deixando-o para criar os filhos sozinho e sobreviver com pequenos papéis como ator. A pressão de sustentar a família com uma renda instável era mentalmente exaustiva, levando-o a longos períodos de depressão. Nem mesmo papéis em filmes clássicos como Putney Swope, Shaft e Rocky conseguiam esconder a solidão que o consumia após o fim do casamento. Com o tempo, o desgaste mental rapidamente se transformou em declínio físico. O diabetes se instalou em sua vida, seguido por complicações cardiovasculares que drenaram sua energia e tornaram seu trabalho exaustivo. Durante as filmagens de Menace II Society, ele lutou contra a fadiga, a dor e um medo silencioso de que seu corpo estivesse se esgotando mais rápido do que sua carreira poderia sustentá-lo. Ele dedicou suas últimas forças à atuação, deixando uma impressão duradoura de sabedoria e cansaço.
Infelizmente, a jornada deste veterano ator chegou ao fim. Arnold Johnson faleceu em 10 de abril de 2008, em Los Angeles, aos 78 anos, vítima de insuficiência renal causada por diabetes e doença cardíaca de longa data. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em modestos $500 americanos, uma quantia irrisória após uma vida inteira de trabalho que raramente lhe rendeu o reconhecimento que realmente merecia. Glenn Plummer como Purnell. Glenn Plummer nasceu em 18 de agosto de 1961, em Richmond, Califórnia. Aos 31 anos, estrelou como Purnell, figura paterna de Kane e membro de alto escalão de uma gangue. Ele interpretou um homem dividido entre a lealdade e a destruição, cujas escolhas moldaram sutilmente o panorama emocional do filme. Sua intensidade cativante fez de Purnell uma figura assombrosa, apesar do pouco tempo em tela. Fora das telas. No entanto, a vida pessoal de Plummer logo começou a desmoronar. Anos de vício em cocaína lhe custaram papéis importantes e o levaram a uma espiral descendente de estresse, testes fracassados e dificuldades financeiras. Essa pressão teve um impacto devastador em sua vida pessoal. Após o término de seu primeiro casamento, o luto o deixou emocionalmente devastado. Seu segundo casamento seguiu um caminho semelhante de sofrimento, encerrando mais um capítulo de decepção e exaustão mental. Quando seus relacionamentos desmoronaram, Plummer trabalhou duro para se reconstruir. Em 2000, ele entrou em reabilitação e superou com sucesso seu vício. Mas o processo de recuperação trouxe consigo seus próprios contratempos, memórias que ele queria deixar para trás e oportunidades de carreira que nunca retornaram completamente. Mesmo em filmes como Velocidade Máxima e O Dia Depois de Amanhã, ele ainda carregava a dor silenciosa de alguém se reconstruindo das ruínas do passado. Glenn Plummer, agora com 64 anos, continua atuando, produzindo filmes independentes e fazendo pequenas participações em programas de televisão. Seu patrimônio líquido, estimado em $1,5 milhão americanos, reflete décadas de perseverança, não de sucesso constante, mas, ainda assim, uma história de superação. Safri, como Harold Lawson. Saffer, cujo nome verdadeiro era Reggie Gibson, nasceu em 23 de agosto de 1973, em Oakland, Califórnia. Ele entrou para o elenco de Menace II Society em 1993, aos 23 anos, interpretando Harold Lawson, primo de Kane, cuja morte brutal no início do filme se tornou uma das reviravoltas mais chocantes da trama e o catalisador de toda a história. Seu breve papel adicionou peso dramático, mas sua vida real foi repleta de batalhas muito mais difíceis do que qualquer roteiro poderia descrever. Safir era uma figura respeitada na cena hip-hop da Costa Oeste, membro do coletivo de rap Golden State Warriors. No entanto, seu casamento desmoronou sob o peso de problemas financeiros, uma batalha pela custódia dos filhos e a crescente sombra do abuso de drogas. A acirrada competição na indústria musical o desestabilizou ainda mais, especialmente porque seus álbuns não obtiveram sucesso comercial. Mesmo realizando gravações improvisadas e colaborando com artistas renomados, a turbulência em sua família e dentro de si o esgotava e o isolava cada vez mais. Gradualmente, sua saúde deteriorou-se rapidamente. Ele sofria de um grave tumor na medula espinhal. Complicações decorrentes disso, juntamente com ferimentos sofridos em um acidente de avião em 1992 e anos de dependência química, acabaram por confiná-lo a uma cadeira de rodas. A dor física tornou-se cada vez mais insuportável, limitando sua capacidade de realizar tarefas e roubando-lhe a independência. Em 2022, ele recebeu um diagnóstico devastador: câncer de pulmão terminal. A doença progrediu rapidamente, fazendo com que ele lutasse contra infecções, ficasse fraco e seu estado se deteriorasse a ponto de não haver mais tratamento. Safir faleceu pacificamente em 19 de novembro de 2024, aos 54 anos, cercado por familiares e amigos. A causa da morte foi sepse e colite, agravadas por uma infecção invasiva na medula espinhal e uma batalha final contra o câncer. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em aproximadamente $1 milhão americanos, conquistado com sua música rap, pequenas participações como ator e um legado muito apreciado pelos fãs de hip-hop. Clifton Powell como Chauncey. Clifton Powell nasceu em 16 de março de 1956, em Washington, D.C. Aos 36 anos, interpretou Chauncey,
trazendo uma energia intensa e imprevisível ao filme, ao retratar um personagem movido por ciúme e traição. Seu papel fez de Chauncey um dos personagens coadjuvantes mais memoráveis da história. No entanto, a vida de Powell, apesar desses papéis memoráveis, foi repleta de tensões complexas. Com o tempo, ele passou a receber papéis secundários ou a ser estereotipado como vilão, e a falta de papéis principais gerou uma pressão financeira constante. Mesmo com o apoio inabalável de sua esposa, Kimberly, o fardo emocional de ser rotulado aprofundou suas inseguranças. Esses momentos caóticos se infiltraram silenciosamente em seu trabalho, fazendo-se sentir sempre que sua carreira estagnava. Apesar dos desafios, ele continuou seguindo em frente. A luta para equilibrar a estabilidade pessoal com os desafios profissionais muitas vezes o esgotava. Mas ele continuou a aparecer em filmes como Next Friday e Ray, na esperança de que cada papel lhe abrisse novas oportunidades. Clifton Powell, de 69 anos, ainda atua regularmente e desempenha papéis coadjuvantes em filmes e na televisão, enquanto mantém uma vida pessoal mais tranquila com sua esposa. Seu patrimônio líquido, estimado em US$500 mil americanos, reflete uma vida profissional estável, porém desafiadora, caracterizando-o como um ator atuante que sobreviveu às dificuldades de Hollywood. Bill Duke como detetive. Bill Duke nasceu em 26 de fevereiro de 1943, em Poughkeepsie, Nova York. Aos 50 anos, interpretou o detetive na sala de interrogatório, protagonizando uma cena fria e calculista que se tornou um dos momentos mais icônicos do filme. A brutalidade calma do personagem criou uma atmosfera arrepiante, que permaneceu na memória muito tempo depois do fim da cena. No entanto, longe dos holofotes, a vida de Duke estava sob um tipo diferente de pressão. Sua carreira como diretor floresceu em uma indústria marcada pela discriminação racial. A pressão de ver projetos fracassarem ou enfrentarem obstáculos devido ao preconceito sistêmico causou-lhe profunda frustração em sua vida pessoal. Embora seu casamento com Sheila Moses lhe tenha trazido estabilidade em 2005, o casal sofreu a dor inimaginável de perder o filho em um acidente. Mais tarde, as pressões do ativismo social, da direção e do luto pela perda do filho cobraram um preço alto em sua saúde. Em 2015, Duke foi diagnosticado com câncer de próstata. Esse momento terrível o obrigou a se submeter a tratamento e recuperação enquanto conciliava trabalho e luto. Mesmo estrelando clássicos como Predador e dirigindo filmes premiados, ele carregou o fardo silencioso da perda e a determinação de seguir em frente. Hoje, aos 82 anos, Bill Duke continua atuando, dirigindo e orientando jovens cineastas por meio de programas que cofundou. Ele continua cuidando da saúde e permanece ativo na indústria que um dia tentou desacreditá-lo. Seu patrimônio líquido, estimado em US$3 milhões, reflete sua vida dedicada à atuação, direção e produção, e um legado de abrir caminho para outros. Jada Pinkett Smith como Ronnie. Jada Pinkett Smith nasceu em 18 de setembro de 1971, em Baltimore, Maryland. Aos 21 anos, estrelou como Ronnie, interpretando uma jovem mãe cuja resiliência e gentileza proporcionaram a Kane um breve vislumbre de esperança e estabilidade. Sua personagem suavizou a dureza do filme, mas fora das telas. A vida de Jada logo se tornou muito mais caótica do que a ficção que ela retratava. Seu casamento com Will Smith, que começou em 1997, tornou-se uma das uniões mais comentadas do mundo. No entanto, gradualmente começou a ruir devido à pressão esmagadora da fama, às constantes comparações com o enorme sucesso do marido e a um crescente distanciamento emocional entre eles. O ponto de virada ocorreu em 2016 com um escândalo de infidelidade, quando seu relacionamento com o cantor August Alsina gerou uma controvérsia mundial. As consequências desse incidente afetaram profundamente seu casamento e sua imagem pública. Mesmo estrelando sucessos de bilheteria como Matrix Reloaded e Girls Trip, as tensões familiares continuaram a ofuscar suas conquistas profissionais. A turbulência não terminou aí. Anos de estresse acumulado, somados a uma batalha contra a alopecia areata, uma condição que surgiu em 2018, a forçaram a raspar a cabeça. Isso aconteceu após meses de estresse emocional e tratamentos sem sucesso, desafiando sua definição de beleza e feminilidade. Cada aparição que fazia, em entrevistas, em seu programa Red Table Talk ou no tapete vermelho,
carregava consigo um fardo de vulnerabilidade que ela não conseguia mais esconder. E quando o escândalo do Oscar de 2022 mergulhou sua família em ainda mais controvérsia, seu casamento foi posto à prova novamente quando foi revelado que ela e Will estavam separados desde 2016. Jada Pinkett Smith, de 54 anos, continua trabalhando como atriz, produtora e escritora, mantendo sua influência aos olhos do público. Ela continua focada em sua saúde, na criação dos filhos e em lidar com a separação, ou talvez até mesmo com o colapso total de seu casamento. Seu patrimônio líquido, estimado em 50 milhões de dólares americanos, reflete décadas de atividade na atuação, produção e negócios. Charles S. Dutton como Sr., Butler. Charles S. Dutton nasceu em 30 de janeiro de 1951, em Baltimore, Maryland. Aos 41 anos, estrelou como Sr. Butler, interpretando um mentor severo, porém compassivo, que tenta dissuadir o jovem protagonista do caminho violento que escolheu. Seu breve papel exalava uma autoridade discreta, moldada pelo peso de um homem que compreendia muito bem as consequências. Por trás das câmeras, no entanto, Dutton enfrentou batalhas muito mais brutais do que seu personagem sugeria. Sua juventude foi marcada por violência, prisões e 2 longas sentenças por homicídio culposo e porte de arma letal. Ele descobriu seu amor pela atuação enquanto estava em confinamento solitário, mas, após ser libertado, lutou para reconstruir seu futuro. Enquanto lutava para retornar à vida normal, o estigma da prisão o assombrava, prejudicando suas perspectivas de carreira e prendendo-o em um ciclo vicioso de rejeição. Essa instabilidade afetou sua vida pessoal. 4 casamentos, inicialmente promissores, ruíram sob a pressão, incluindo seu breve e amplamente divulgado casamento com a atriz Debbie Morgan. Emergindo gradualmente das sombras, Dutton dedicou-se de corpo e alma à atuação, mas o fardo do passado nunca o libertou completamente. Anos de estresse, uma dieta pouco saudável e o desgaste emocional de relacionamentos fracassados levaram a um diagnóstico de diabetes tipo 2 em 2000, obrigando-o a seguir um regime rigoroso pelo resto da vida. Mesmo quando alcançou grande sucesso com a série Rock e a peça The Piano Lesson, ganhando prêmios Emmy e Tony, suas lutas silenciosas tornaram cada vitória gloriosa e dolorosa ao mesmo tempo. Charles S. Dutton, agora com 74 anos, continua trabalhando no cinema e no teatro, dirigindo projetos que refletem as dificuldades que superou. Ele controla cuidadosamente seu diabetes, mantém-se ativo e usa sua influência para promover programas de reabilitação. Seu patrimônio líquido estimado em 4 milhões de dólares é resultado de décadas de trabalho árduo, redenção e da força indomável de um homem que se recusou a deixar que seu passado moldasse seu futuro.